Mais um podcast no Europa da Graça. Nós estamos no episódio número 4. Meu nome é Jorge Souza e conosco está aqui o Dan Rodrigues, nosso co-host, e como convidado o pastor Luiz André Bruneto. Ele tem muito para falar conosco a respeito da sua vida, sua caminhada, e para nós vai ser uma grande alegria. Pastor Luiz. É um prazer estar aqui com os irmãos essa noite, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que um pouquinho da nossa trajetória e um pouquinho também daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através do ministério que Ele confiou a gente, né? Tem um assunto muito interessante que eu particularmente, o Dan também teve a oportunidade de ouvir um pouquinho e fala sobre lideranças. E a minha primeira pergunta, para depois o pastor adentrar no tópico em si, é quando se fala de liderança, a gente pensa assim, essa liderança que se tem, que é aplicada na igreja, com relação, vamos colocar, com relação ao reino de Deus, né? E a liderança secular, né? Nosso trabalho, às vezes aquilo que a gente faz, elas são similares, são diferentes propósitos, só um pouquinho para o senhor poder, uma introduçãozinha para depois o senhor dar continuidade aí ao assunto, realmente assim, tocar o assunto. Mas esse pequeno ponto com relação o que é uma liderança dentro de uma igreja que é pertinente ao reino eterno, e o que é uma liderança fora para o seu trabalho, para a sua vida secular. Bom, só para dar um background, o meu, no Brasil chama de TCC, né, trabalho de conclusão de curso. Eu fiz o curso de Business Management aqui no Reino Unido. É mais ou menos similar ao curso de administração no Brasil, vamos colocar assim. Mas é mais focado para negócios, né? Então, um pouquinho diferente. Então, eu falei sobre liderança de alta performance nisso, mas o meu foco principal era como que isso poderia atingir ou ser relevante para a igreja, né? Porque meu foco sempre foi a igreja, né? Então, eu fui analisar o processo dentro do mundo corporativo, como que o mundo corporativo enxerga a liderança. Então, baseado nisso, eu tirei alguns pontos. Obviamente que existem muitas semelhanças, né, da liderança na igreja e no mundo corporativo, várias semelhanças, mas também existem diferenças que são fundamentais, né? Então, esse tipo de coisa, a gente pode tirar algumas lições do mundo corporativo, né? Mas a gente não pode esquecer o foco, que o nosso foco não é lucro, o nosso foco são vidas. Então, essa é a principal diferença, né? Faz sentido? Faz muito sentido. E, inclusive, é um grande... Eu enxergo assim como um grande desafio que a igreja enfrenta, né? Porque alguns líderes, alguns pastores levaram tão a fundo essa parte de liderança e performance, unindo os dois lados, que viraram coach, né? O culto virou coach, né? Começa 10 fórmulas, 5 passos, né? Mas a Bíblia mesmo, o Evangelho, acaba que fica um pouco de lado, né? Não é o nosso assunto hoje, mas... Não, mas você tem razão, é isso. Concordo, sim. Porque, assim, a questão do coaching, eu leio alguns livros de coaching, acho muito interessante a questão do coaching, então, tenho vários livros de coaching aqui, mas a peça fundamental é que nós não estamos trabalhando com lucro, nós não estamos trabalhando com crescimento da empresa, nós não estamos trabalhando com market share, nós estamos trabalhando com produtividade. Nós estamos trabalhando com discipulado, maturidade e crescimento. E
a nível de igreja. Então, essa é uma diferença fundamental. Essa é uma diferença fundamental. A gente sabe que essa questão do coaching atrai muitas pessoas. E nada de errado com isso. O pastor falar sobre alguns insights sobre isso. Mas nós não podemos deixar o evangelho de lado. O evangelho é a centralidade. Né? A centralidade é Cristo. Né? Então, a motivação central da empresa é gerar lucro e ter vantagem competitiva. E a motivação central da igreja é glorificar a Deus e transformar vidas. Então, são dois mundos completamente diferentes. Muito bom. Então, pastor, sinta-se à vontade para a gente começar o assunto propriamente dito, 44 minutos. Então, falando sobre liderança secular e reino de Deus, né? Então, assim, quais são as semelhanças que tem entre a liderança de alta performance no mundo secular e a liderança de alta performance no mundo corporativo, no mundo eclesiástico, né? Então, são duas coisas. Tanto os líderes cristãos quanto os corporativos, eles precisam aprender a comunicar uma visão inspiradora que mobilize pessoas. Então, tanto no mundo corporativo quanto na igreja, o líder ele precisa ter uma desenvoltura na comunicação que seja capaz de gerar no povo uma visão. Né? Então, a diferença está na origem dessa visão. Né? No caso da igreja, a visão vem de Deus. No caso do mundo corporativo, são metas humanas. Mas o pastor, o líder, ele tem que ser capaz de gerar essa visão nas pessoas, né? Porque é isso que vai levar com que o evangelho chegue a outras pessoas, né? Chegue ao seu alvo, né? Que é glorificar a Deus, né? Então, essa é uma semelhança. Outra semelhança é que a gestão de pessoas e equipes, tanto na igreja quanto no mundo corporativo, exige habilidades interpessoais. Né? O líder, o pastor, ele tem que ter algumas habilidades, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber motivar, ele tem que saber delegar, ele tem que saber corrigir, ele tem que saber desenvolver os talentos. Isso também acontece no mundo corporativo. Né? Um líder no mundo corporativo, um CEO, ele tem que saber todas essas etapas, né? Ouvir, motivar, delegar, corrigir, desenvolver talentos, né? Então, inclusive, os melhores CEOs são aqueles que são capazes de descobrir talentos brutos e lapidar esses talentos para que eles estejam em alta performance. Então, isso tem tudo a ver com a gente que é igreja. A pessoa, ela chega dentro da igreja, quando ela se converte, seja numa célula, no discipulado, seja como for que ela chega a Cristo, quando ela chega como um diamante bruto. Né? Ela vai chegar cheia de pecado, ela vai chegar cheia de coisas que precisam ser cuidadas, lapidadas, ela vai chegar cheia de feridas. Né? Então, esse tratar faz parte da liderança, seja da liderança da célula, seja da liderança do pequeno grupo, ou seja da liderança maior. Enfim, os líderes, eles têm que saber como cuidar dessas pessoas que chegam, né? E talvez seja a maior falha da igreja nesse processo. Por quê? Porque a nossa porta de saída é tão grande quanto a porta de entrada. Então, existia uma expressão do Brasil que era assim, rodoviária, né? A igreja se tornou uma rodoviária. Entra muita gente e sai muita gente ao mesmo tempo. São poucas pessoas que ficam ali o tempo todo. Por quê? Porque nós não desenvolvemos essa habilidade de desenvolver talentos e cuidar das pessoas como elas devem ser cuidadas. Então, a pessoa, ela chega a Cristo, ela vem a Cristo, ela tem uma experiência com o Senhor, e nós temos um grande número de pessoas que hoje não estão mais na igreja. Por quê? Porque elas não foram cuidadas, elas não foram trabalhadas para que pudesse desenvolver o seu ministério. Né? A outra semelhança que existe é a questão da excelência em resultados. Por quê? Porque a busca por excelência, produtividade e impacto vai estar presente nos dois ambientes, tanto na igreja quanto no mundo corporativo. Então, a igreja, ela tem que prezar por excelência.
A igreja, ela tem que pesar por buscar resultados. E aqui, quando eu falo resultados, não é um resultado financeiro, é um resultado espiritual, é diferente. No mundo corporativo é financeiro, né? No mundo corporativo é o dinheiro, né, que importa. Mas no ambiente eclesiástico, o que importa é o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual. Então, assim, mudando o produto final, vamos colocar assim, né? Um é lucro e outro é espiritualidade, né? Na verdade, os dois mundos têm que buscar por excelência. Então, é muito interessante, por exemplo, vou citar um exemplo que aconteceu comigo esses dias atrás. Eu fui assistir um concerto de um cantor chamado Carl Loxley. Ele teve no British Got Talent, assim, tem uma voz fantástica. Fui lá assistir. E realmente tudo feito com excelência, tudo feito assim com maestria, da hora para começar, de como as luzes foram colocadas ali, a performance assim, espetacular. Aí eu fiquei lembrando de muitas vezes que eu fui na igreja, não na nossa igreja local aqui, mas em algumas outras igrejas, que a coisa não começava no horário, que antes, 10 minutos antes de começar, o pastor estava atrás do PowerPoint que ia colocar, sabe? Então, assim, as coisas do mundo muitas vezes são tratadas com maior excelência do que as coisas dentro da igreja. E aqui vai uma crítica para nós, líderes, né? A gente tem que aprender a tratar as coisas da igreja com a maior excelência possível. Por quê? Porque nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com pessoas, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente tem que equilibrar a excelência com a simplicidade, né? Porque, assim, nós temos que pensar o seguinte, por exemplo, que lugar que eu sinto mais a presença de Deus hoje é na célula que eu participo. Que realmente a gente vê assim o mover de Deus, a gente vê o fluir de Deus. Por quê? Porque ali a gente tem um grupo reduzido numa comunhão intensa, né? Então, todo mundo, a gente vive igreja ali, né? E depois, logicamente, no culto dentro o culto de celebração, né, no fim de semana. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a excelência ela tem sido deixada de lado porque a gente confunde excelência só com o mundo corporativo e não é verdade. A excelência ela tem que estar presente dentro da vida da igreja, né? Nós temos que fazer as coisas para o Senhor, nós temos que fazer as coisas para o Senhor com maestria, dar o melhor que a gente puder. Por quê? Porque nós estamos servindo ao Senhor. E servir ao Senhor é servir as pessoas. E nesse caso, então, se servir ao Senhor é servir as pessoas, nós temos que fazer da melhor forma possível. Eu não posso deixar as coisas, vamos ver, vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Não pode ser assim. Não pode deixar um ensaio para a última hora, não pode deixar as coisas para a última hora. As coisas têm que ser feitas com maestria dentro da igreja, né? Outra coisa que existe de semelhança no mundo corporativo e no mundo secular, não, no mundo eclesiástico, é a questão da cultura organizacional. Tanto na igreja quanto no mundo corporativo, os líderes eles são responsáveis para criar um ambiente de confiança, são responsáveis por criar um ambiente de colaboração, são responsáveis por criar um ambiente de propósito. E isso é essencial, tanto no mundo corporativo quanto na igreja. Então a gente pode dizer que essa é uma das semelhanças. E de criar esse ambiente de confiança, de criar esse ambiente de feedback, de colaboração, de propósito. Porque tanto no mundo corporativo quanto na igreja, se esse ambiente não é bem desenvolvido, vai cair num processo de derrocada. Vou explicar melhor. Em 1999, por aí, a Kodak,
vocês lembram bem da Kodak? Naquela época, era a maior vendedora de filmes fotográficos que existia, né? Então todo mundo tinha uma máquina com filme da Kodak. E naquele momento começou-se então a criar algumas máquinas digitais. E a Kodak, ela tinha nas mãos a oportunidade de pegar aquilo e, e se lançar nesse processo, né, do mundo digital, né? A Kodak não fez isso. A Kodak achou que era muita novidade e que aquilo não ia vingar. E a gente sabe que isso vingou, que hoje praticamente nós não temos mais fotos impressas, então as fotos estão todas digitais hoje, né? São raras as fotos que a gente tem impressa, a não ser uma ou duas que a gente imprime só para deixar ali no porta-retrato. No porta-retrato, né? Mas, na verdade, nossas fotos hoje estão todas digitalizadas, né? O que isso ensina para a gente? Ensina que se nós não entrarmos nesse processo de entender o mundo que a gente está vivendo e ver o mundo que a gente está vivendo, e aqui não estou falando de mundo corporativo, estou trazendo para nós como igreja, nós vamos passar. Por exemplo, Seu público, jamais, né? exato, jamais a gente imaginou, por exemplo, há 5 anos atrás, que nós íamos passar por uma pandemia e todos os nossos cultos iam sair do pessoal e ir para o digital. Nós não imaginamos que isso ia acontecer. E a gente sabe de muitas igrejas que sofreram assim as pessoas não foram para a igreja nesse período e deixaram de voltar, porque elas não viram que era mais essencial para elas. Porque, na verdade, o que importava, estou aqui no digital, estou recebendo aqui a palavra, porque, venhamos e convenhamos, tem gente que prega muito melhor do que a gente, né, na internet hoje. Né? Então, a questão não é a pregação em si. A questão, o foco é outro. Como é que a gente mantém uma igreja hoje? Como é que a gente mantém a sustentabilidade de um povo hoje? Está envolvido nisso aqui, confiança. Está envolvido em colaboração e propósito. Isso faz com que um povo se mantenha unido. Isso faz com que o cara, por exemplo, nós temos um exemplo na nossa célula, ele viaja 1h20 para estar conosco 2 vezes por semana, na célula e no fim de semana no culto de celebração. Então, o que faz não é a boa pregação em si, mas o que faz é esse senso de confiança, de colaboração, de propósito, que faz com que a pessoa se desloque desse tempo todo, dessa estrada toda, para estar presente conosco. Então, na verdade, a igreja precisa entender, a liderança, estou falando de liderança, não igreja como um todo, mas a liderança, principalmente, precisa entender que essa cultura organizacional, ela tem que estar presente. Ela tem que estar sendo desenvolvida, ela tem que estar sendo passada, ela tem que estar sendo injetada na cabeça dos líderes. E isso a gente só faz com muita oração, em primeiro lugar, e depois com aprendizado. Nós precisamos aprender como fazer. Precisamos aprender a desenvolver esse tipo de liderança, né? Que vai gerar uma liderança, um ambiente de confiança, um ambiente de colaboração, um ambiente de propósito. Né? E a outra coisa que eu vejo que existe uma semelhança entre o mundo corporativo e a igreja é a questão da liderança servidora. E isso é um conceito que o mundo corporativo copiou da igreja e está desenvolvendo agora. Né? Aquele livro, o famoso livro O Monge e o Executivo, por exemplo, ele vai falar muito sobre essa questão da liderança servidora. Né? Então, ele vai pegar o exemplo de Jesus e vai colocar ali, e se você não leu, é interessante ler esse livro, né? O Monge e o Executivo. E, curiosamente, o conceito moderno de liderança servidora, que nas empresas é chamado de servant leadership, ele vem diretamente de princípios bíblicos, né? Como Jesus ensinou lá em Marcos 10:45, por exemplo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja aquele que vos sirva. Né? Então, o mundo corporativo está descobrindo o que a igreja já descobriu há séculos, de que
servir é o melhor caminho para a gente chegar a um posto de honra dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, né? Então, assim, não buscando honra para nós, mas porque a questão da autoridade dentro da igreja, ela faz toda a diferença, né? Então, a liderança da autoridade principal, né, que é Jesus, né, que é o cabeça, depois as lideranças que tem na igreja, essa questão da autoridade faz toda a diferença no processo de desenvolvimento de um ambiente que é confiar, um ambiente que gera confiança, um ambiente que gera colaboração, um ambiente que gera propósito. Né? Faz sentido ou não? Oh, muito. Eu tenho até algumas coisas que eu queria perguntar, não sei se o Dan tem alguma coisa para fazer agora. Assim, eu lembro que eu participei uma das coisas que a gente até conversou anteriormente, assim, se eu soubesse dessa gama de informação antes, eu tinha errado muito menos. Quando eu lembro que eu morei uma época nos Estados Unidos e existia uma igreja muito grande lá. E essa igreja, ela recebia muitas pessoas. E às vezes, por nós não conseguirmos fazer nós que eu digo, porque a gente tinha o líder, mas tinha os que fazem parte, né? Os que auxiliam e tudo. Como a gente não conseguia ter esse entendimento, e nós estamos falando de bons aí 15, 20 anos, eu citei algumas vezes, hoje nós temos uma igreja dentro e 3 igrejas fora. Porque nós recebíamos tanta gente, e o pastor falou sobre a porta da cidade, né? Então, para receber o membro, nós temos uma porta lá de todo tamanho. Mas é muito fácil ele sair, porque ele não achou no nosso meio esse ambiente de suporte, o ambiente das pessoas entenderem a situação, e até mesmo com relação aqui, e foi até o pastor Jeremias que falou na última live que nós fizemos, ele disse assim, os pastores, os líderes, eles precisam criar um ambiente tal dentro da igreja, porque hoje nós recebemos pessoas de diferentes teologias. Então, você tem o presbiteriano, você tem o batista, você tem o assembleano, você tem o PT, você tem o da Deus e Amor, você tem... E aí você tem que ter a habilidade de pegar todas essas teologias, que muitas vezes vão divergir, né, um pouco, né, o que é essencial, mas são irmãos que vieram de diferentes backgrounds, se a gente pudesse falar assim, e colocá-los todos dentro de um ambiente. E aí você tem que ter esse propósito, essa cultura de confiança, criar essa cultura de confiança para essas pessoas permanecerem, para que não aconteça, né, o que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Você tinha uma igreja dentro e 2, 3 igrejas fora, porque as pessoas não ficavam, né? Sim, sim. Na verdade, assim, a gente falha porque a gente não segue o que Jesus mandou a gente fazer, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, na verdade, a gente para só na pregação do evangelho. A questão do discipulado, que é ensinando-os a guardar todas as coisas, a gente esquece. Essa que é a verdade. Então, a gente tem muita preocupação em salvação da alma, mas a gente tem pouca preocupação em crescimento espiritual. Ou então, a gente vê duas vertentes, né? Uma igreja que realmente se foca só no ganho das almas, né? Vamos buscar o perdido, vamos salvar o perdido, e outra igreja que está nesse lado aqui, que só foca, não, vamos só crescer espiritualmente, vamos desenvolver uma cultura só de um ambiente que seja saudável. Só que as duas asas são necessárias. São necessárias. Eu tenho que ganhar a pessoa, ela tem que ter um relacionamento com Cristo, eu tenho que levá-la a ter um relacionamento com Cristo, mas ao mesmo tempo eu tenho que ensinar ela. Eu tenho que ensinar ela a guardar todas as coisas. Então, assim, a igreja sempre vai ter pessoas que vão entrar e vão sair. Sempre. Sempre a porta de saída sempre vai estar aberta. Não tem como a gente fechar
completamente a porta de saída, mas a gente pode reduzir drasticamente isso. Minimizar, né? Exato. A gente pode fazer com que esse número de saída seja reduzido. Se a gente olhar para aquilo que tem feito com que as pessoas saiam, se a gente olhar para o que é que a pessoa... Na verdade, assim, não que... Existem casos e casos, e cada caso como pastor, eu já enfrentei coisas que, assim, a gente ficaria até amanhã cedo conversando aqui das coisas que eu já lidei nesse processo de quase 28 anos de pastorado. Mas é o seguinte, existem, e eu vou falar por mim, existem pessoas que passaram pelas nossas mãos que eu reconheço que eu não fui pastor delas. Não fui, não, por uma série de circunstâncias. Falta de tempo, às vezes me preocupar demais com coisas que não eram necessárias preocupar naquele momento, e uma série de questões. Então, eu reconheço minha falha como pastor no processo, né? E, assim, todos nós, como líderes, vamos ter falhas no processo, né? Graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo, né? E a gente está num ambiente em que a gente pode errar. Mas a gente tem que entender que precisamos buscar mais crescer no sentido da gente ser mais eficaz para ganhar e manter essas pessoas, né? Ver realmente o que as pessoas precisam. Porque, assim, as pessoas são diferentes. Elas não são números. As pessoas, elas vêm com mazelas diferentes, com problemas diferentes. E a gente só vai ver um tratamento com essas pessoas se a gente tiver num grupo pequeno, que é uma célula, um grupo pequeno e tal. Porque no grande multidão a gente não vê isso. A gente não vê isso. E é por isso que igreja em células, igreja com grupos pequenos, elas crescem. Por quê? Porque é natural que isso aconteça. Que as pessoas elas estão procurando senso de pertencimento. Ainda mais no país que a gente vive. Aqui na Inglaterra, a gente vê que não existe isso. Que é muito raro isso. Muitas pessoas voltam para o Brasil ou vão para outro país. Por quê? Porque elas não encontraram aqui um senso de comunidade como nós tínhamos no Brasil. Elas não conseguiram encontrar aqui um lugar para pertencer. E aí é a nossa falha como igreja. Nós não atingimos essas pessoas, nós não alcançamos essas pessoas, nós não fomos atrás delas. Né? Então, nós como líderes temos falhado nisso, né? Eu me coloco junto nesse processo, a gente tem falhado nisso. Eu penso o seguinte, pode falar, Jorge. Não, pode falar, pode falar. Eu penso o seguinte, o senhor comparou como uma rodoviária, eu gosto de comparar muito também como uma enfermaria, né? Porque difícil você ver pessoa que fala assim, olha, eu estou ganhando muito bem, eu estou com uma vida muito equilibrada, minha família está bem, vou procurar uma igreja, né? Opa, glória a Deus, vou procurar uma igreja. Não, é quando quebra, é quando vem a doença, é quando vem algum desafio maior do que ele se vê necessidade de buscar uma igreja, né? Então acaba que a igreja vive uma enfermaria, né? Entra muito e sai muito também, né? Curou, sai, né? Curou, sai, né? E entra outro doente no lugar. E a gente, dentro desse processo de cura, a gente entra dentro daquele aspecto de células saudáveis, né? De você ter um corpo saudável. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como se ter uma célula saudável, mas também que o senhor falasse a perspectiva de que, para ter uma célula saudável, primeiramente, nós precisamos de líderes saudáveis também, né? O líder tem que estar bem cuidado, tem que estar saudável, tem que também estar sendo amparado para ele ter em mãos uma célula saudável, né? Assim, ficou claro assim, esse ponto? Sim. Eu vejo assim, uma coisa interessante que a gente tem que pensar, talvez seja duro o que eu vou falar, mas é a mais pura realidade. A igreja é reflexo do pastor. Então, se a igreja está passando por alguma dificuldade, em qualquer área que seja, o pastor tem que olhar para ele. Porque ela vai ser reflexo dele. Então, aí isso é o macro, né? Olhando para o micro, a célula também vai ser reflexo do líder. Então, por exemplo, hoje, na célula que eu dirijo, eu tenho hoje 4 líderes em potencial. Por quê? Já tenho um líder em treinamento e eu tenho mais 3 pessoas lá que são futuros líderes de célula.
E por que Ô, isso glória. acontece? Porque os semelhantes se atraem, entendeu? Então, essas pessoas que estão hoje sob a minha liderança, daqui a pouco elas vão estar liderando outros. Por quê? Porque Uhum. isso faz parte do meu DNA, formar a liderança. Então, quer dizer, se o líder, um pastor, ele quer que a liderança dele se multiplique, ele tem que aprender como gerar líderes. Ele tem que ir atrás, ele tem que buscar, ele tem que. Porque a igreja vai ser reflexo dele. Então, a célula vai ser reflexo dele. Então, assim, se a gente quer uma liderança saudável, o líder ele tem que ser saudável. Se a gente quer que a igreja cresça saudavelmente, o pastor tem que ser saudável, né? Eu tenho até um livro interessante aqui, não sei se vocês já ouviram falar desse livro aqui. Tem esse livro primeiro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Esse livro aqui ele começa assim, ó, desencadeia uma revolução da sua vida com Cristo. Esse livro é tremendo. E depois tem esse aqui, ó, o Líder Emocionalmente Saudável, que é do mesmo autor, que fala exatamente sobre essa questão de o líder ele ser emocionalmente saudável. Por quê? Porque o líder ele transmite aquilo que ele é. Então, às vezes, ele está ferido com alguma coisa, ele está magoado com alguma coisa, ele vai fazer isso no púlpito. Ele vai falar no púlpito. E ele vai usar isso como pretexto, ele vai usar a palavra de Deus como pretexto para uma mazela que ele tem interna. Então, ao invés de ser boca de Deus, ele está sendo boca das suas próprias mazelas. E isso vai fazer com que a igreja que se reflita na igreja. A igreja ela vai ver isso. Entendeu? Então, até tava um irmão nosso contou um exemplo esses dias atrás de que o pastor subiu no púlpito, né? Aconteceu alguns anos atrás, o pastor subiu no púlpito e ele estava tão indignado com algumas coisas que tinham acontecido na igreja que ele soltou o verbo em cima do púlpito. Ele acabou com a igreja. Ele destruiu a igreja. Entendeu? Por quê? Porque tudo aquilo que estava. E aqui, eu não estou julgando o pastor pelo que ele estava passando. Às vezes ele estava sozinho, estava numa situação de vulnerabilidade. Né? Não estou julgando o que ele fez. Mas, na verdade, a gente tem que entender que o processo, que a igreja ela vai refletir aquilo que o pastor é. Então, se lá na frente eu estou vendo que a igreja ela não cresce, ela não está desenvolvendo, ela não está indo para frente, o que está acontecendo? É o pastor que não está crescendo, é o pastor que não está desenvolvendo, é o pastor que não está indo para frente, entende? Então, é um processo de desenvolvimento do pastor que vai refletir na igreja. Pastor, então a gente pode falar, igual o pastor deu esse exemplo aí, do infeliz que o pastor foi lá e falou um monte de coisa, suas próprias mazelas. Será que então, nesse momento, o pastor ou o líder, ele perdeu a visão, ele perdeu o propósito do que é o evangelho e sendo assim, ele, já que ele perdeu, ele não consegue criar mais conexões, ele não consegue mais reduzir conflitos, muitas vezes, entre os seus parceiros, né, na sua linha horizontal e até mesmo com a igreja. Será que isso traz uma influência? Eu acho que são casos e casos, né? Eu acho que são casos e casos. Porque, assim, obviamente que tudo que ele fizer vai refletir a própria vida dele dentro da igreja. Então, por exemplo, as pessoas olham para a liderança de um pastor dentro da igreja, o primeiro foco que elas têm é a família do pastor. Então, eles querem saber se é a mulher do pastor ou a esposa, o cônjuge, ele é uma pessoa que está realmente integrada no ministério ou não. Quer saber como é que os filhos do pastor se portam. Né? Então, o ministério não é só do pastor. O ministério é familiar. Então, a família reflete, a família pastoral reflete. Por muitas vezes eu quis tirar esse rótulo dos meus filhos, dizendo que os meus filhos eram como qualquer outra criança na igreja. Mas não são. Não são. Por quê? Porque as pessoas olham para os filhos dos pastores como alguém que tem uma responsabilidade maior
do que as crianças da igreja. Então, assim, o filho do pastor não pode fazer bagunça. Todas as outras crianças da igreja podem, mas ele não. Entende? Então, assim, isso reflete na liderança dele também, de certa maneira. Então, assim, olhando para a família pastoral, olhando como que o pastor se porta dentro da igreja, olhando como se o pastor ele tem um relacionamento, como ele lida com o relacionamento com os membros, né? Isso vai refletir, obviamente, na liderança. Então, voltando para a sua pergunta, Jorge, essa pessoa que extrapolou, vamos colocar assim, lá no púlpito, ela não buscou, ela não detectou nela os primeiros sinais de esgotamento. Então, eu acho que passa por isso, sabe? E se eu vejo que eu não estou mais em condições de subir ao púlpito e ministrar uma palavra que seja de Deus para o povo, que venha do coração de Deus, eu tenho que analisar onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou saindo por foco, né? Pode ser que seja um esgotamento espiritual, como acho que o pastor Jeremias que falou na última live, né? Sobre a questão do esgotamento, né? Então, assim, é uma situação que pode acarretar, né? Que vai estourar lá na frente se não tiver cuidado, né? Respondi a sua pergunta, não? Não, respondeu sim. Até mesmo porque a gente vê a necessidade de terem outros líderes que auxiliem esse pastor, né, ou líder, para poder, no caso eventual, assumir e ajudar, né? Então, por isso que é importante, muitas vezes, o líder ou o pastor, ele não gera uma segunda linha de líderes para estar com ele, às vezes por certos medos ou qualquer coisa que seja, porque, assim, ele vai dividir um pouco, né? Ele vai dividir um pouco essa carga de ter que estar lá todo culto, de estar presente todo culto, estar resolvendo tudo. Então, mas para ele fazer isso, ele precisa começar a discipular novas pessoas, ensinar, a transferir o conhecimento, né? Para que outros também possam estar preparados para poderem auxiliar, né? Na verdade, a igreja ela não gera membros, né? Uma igreja gera líderes. Então, uma igreja, para crescer, ela tem que gerar líderes, entende? Então, eu até dei um exemplo de uma igreja, uma grande igreja no Brasil, que a liderança a gente falei isso no nosso Maturidade Cristã, no curso de maturidade, uma grande igreja no Brasil, ela vai, nos próximos anos, passar por uma grande cisão. Por quê? Porque a liderança dessa pessoa não foi transmitida para outras. Então, o que vai acontecer? Quando esse líder ele morrer, a liderança vai se fragmentar em muitas outras lideranças. E a igreja vai se dividir, vai se fragmentar em muitas outras igrejas. Isso de você ter uma liderança, então, voltando ao assunto de você gerar líderes, então você não gera membros, você gera líderes. Né? Esses líderes que vão fazer com que a igreja se sustente ao decorrer dos anos. Né? Então, a fé sendo transmitida de líder para líder, né? Ensinando esse processo de que todos nós somos chamados para sermos ministros, né? Então, inclusive, esse é o lema da nossa igreja local, né? Da nossa igreja, né? Que é cada casa uma igreja, cada membro um ministro, né? Então, somos todos ministros de Cristo, todos temos esse chamado de sermos ministros de Cristo, né? Sermos dispenseiros da graça de Deus para todos que estão ao nosso redor. Então, se uma igreja ela quer crescer, se uma igreja ela quer desenvolver, a liderança principal ela tem que estar focada em produzir novos líderes, né? Porque isso vai fazer com que a carga seja dividida, né? Então, eu vou ter pessoas que vão ombrear comigo no processo, né? Vai sempre dar certo? Não, né? Então, tem pessoas que vão estar com você, né, num processo, né, no começo, e dali passou 2, 3 anos, elas vão abandonar você e vão sair e tal, mas isso faz parte do processo,
Isso faz parte da liderança. Elas serviram para um propósito, né? Então, eu tive uma pessoa muito próxima de mim, que era realmente muito próxima, quando a gente se desligou da igreja presbiteriana, ele veio conosco e tal. E aí, em 2009, ele resolveu sair. 2005, 2009, mais ou menos uns 3 anos que a gente andou junto, né? E ele resolveu sair, e aquilo me feriu muito. E eu falei, Deus, por quê? Por que que ele saiu, né? Por que que ele, né, andava comigo, né? Tava comigo, tá tudo bem, e de repente falou assim, ó, tchau. Eu falei assim, aí eu fui orar, né? Ah, Deus, fala comigo, Senhor, por que que ele saiu e tal? Aí o Senhor falou só para mim uma frase pequenininha. Ele serviu para um propósito. Pronto. Uau. Então, simplesmente assim. Então, tem pessoas que vão vir na vida do líder que eles vão servir para um propósito, né? E um propósito de edificação, às vezes um propósito de te ensinar alguma coisa, mas o fato é que nós, como líderes, temos que aprender a gerar outros líderes, né? Então, pedir a Deus que nos dê essa graça de gerar líderes. E é isso que faz a diferença na vida da igreja, né? No crescimento da igreja, vamos dizer assim. Você falou um negócio que é muito interessante, né? Que é igual aí o lema da igreja: cada casa é uma extensão da igreja. Às vezes a Sim, pessoa vira e fala assim: ah, mas eu não sei liderar, nunca liderei. Eu falo, ah, mas você, quem é o líder da sua casa? Né? Quem lidera aí? Ah, exato. não, aqui na minha casa quem manda é eu, quem lidera. Então, você sabe liderar, né? Pronto, É, já é um líder, né? é. Só Ah, foto. depende, né? Às vezes não sabe. Porque eu sei quem manda aqui Não em vamos casa, né? generalizar, né, pastor? Não vamos generalizar, não. Você Deixa tá abaixo, certo. né? O interessante é que o pastor falou com relação a propósitos, e às vezes as pessoas têm pessoas próximas, né? Líderes têm pessoas próximas, e o pastor falou é para ensinar num determinado momento, é para ser útil num determinado momento, mas com certeza o pastor manteve um relacionamento né, dessa pessoa próxima. E a gente vê que o servir por um propósito, eu acho que foi até uma mensagem que eu ouvi, e falou assim, teve um momento que Paulo falou assim, olha, João Marcos, o que ele fez, para mim, o que ele fez, ele não pode andar com a gente. Mas no final do ministério de Paulo, ele falou, agora você pega e traz João Marcos, porque ele vai ser útil. Ele me é Então, útil, é. a pessoa ter esse entendimento, né, do Sim, propósito. Então, assim, sim. no começo, talvez houve ali um atrito, uma situação, mas no final, ele falou, ele vai me ser útil. Então, Sim, o líder, ele precisa também ter esse entendimento, né, pastor? sim. Na verdade, a gente está no mesmo reino, né? A gente não está em reinos diferentes, né? Então, assim, a gente tem que entender que as diferenças da gente para o mundo corporativo, voltando na ideia lá, é que a nossa motivação central é glorificar a Deus e transformar vidas. Então, a gente está aqui para isso, né? E somos irmãos, somos irmãos. Então, pode ser que uma pessoa que serviu lá atrás com você, ombreou com você e fez muitas coisas com você e hoje ela não está mais ao seu lado, pode ser que lá na frente ela volte a estar de novo. E a gente tem que estar aberto a esse tipo de fluxo dentro do reino, porque é normal isso acontecer. A gente tem que entender que isso tem pessoas que vêm, tem pessoas que vão. E tem pessoas que ficam o tempo todo. Né? Eu tenho amigos, por exemplo, aqui que vocês também têm, amigos do Brasil que ficam, que são amigos. A gente pode não se falar aí durante uma semana, uns 10 dias, mas eu sei que se eu precisar deles, é só bater um fio que eles vão estar ali. Então, essa irmandade, esse desenvolvimento de mentalidade de que a gente faz parte de um reino só e de que a gente pode estar servindo em lugares diferentes, mas que a gente é parte de um reino, né? Que o reino é do Senhor e que a gente está junto nesse reino e que vamos passar a eternidade juntos, né? Então, isso faz toda a diferença no processo. Né? Então, assim, eu tive um outro exemplo que aconteceu comigo. Uma das pessoas que mais me feriu na minha vida
ministerial, feriu muito, assim, eu fiquei muito triste durante muito tempo. E aquilo estava me fazendo muito mal. E eu um dia fui orar e estava lá fui até orar na mata, né? Então, eu fui orar na mata para sumir das coisas do mundo, né? Fui lá no meio do mato orar. Aí tô lá orando na mata lá e eu falei assim, Senhor, eu coloco a vida do fulano nas tuas mãos. O Senhor colocou uma misericórdia tão grande no meu coração com relação a essa pessoa que depois, primeira vez que eu encontrei ela, depois do fato ocorrido, eu dei um abraço nela e falei assim, meu irmão, eu queria pedir perdão para você. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, não, porque eu te julguei mal. Ele falou, eu também queria te pedir perdão. Aí no meio da rua, a gente chorou junto ali, eu orei por ele orou por mim, na rua. E aí, e de lá para cá, a gente vê assim, sumiu aquilo do meu coração. Mas por quê? Porque eu me dispus a pedir que Deus pudesse arrancar isso do meu coração. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente fica alimentando essas feridas. E isso faz com que a gente fique cada dia mais amargurado, né? São a raiz de ofensa que está no nosso coração que vai fazendo com que a gente fique cada dia mais amargurado. Estou dizendo que eu sou perfeito, não. Estou dizendo que isso aconteceu comigo. Em processo, né? Nós estamos todos em processo. Exato, né? Em construção, né? Estamos em construção. Assim, então isso nos faz entender que a compreensão e a valorização do outro, daquele que esteve ao seu lado ou está ao seu lado, isso é muito importante, né? Sim. Isso é algo que a gente precisa zelar por essa postura. Você tem alguma pergunta, Dan? Eu não. Tem não? Pastor, eu não sei como é que está aí o seu cronograma, mas teria como você falar um pouquinho a respeito dos pilares espirituais e estratégicos? Até o senhor citou com relação a Neemias, se eu pudesse dar uma pincelada, achei muito interessante essa parte de Neemias, quando o pastor citou a experiência de Neemias como líder. Tá. Você está falando daquele dia que a gente conversou, né? Como que Neemias trabalhou a questão da liderança dele, né? Quando ele abre, quando ele chega, né? Na edificação, né? Deixa eu abrir aqui. Então, acho que o grande desafio é a gente equilibrar a visão espiritual com a gestão de pessoas. E eu vejo que Neemias, ele foi um mestre nisso. Ele conseguiu fazer essas duas coisas, né? Ele inspirou as pessoas a fazer algo que eles julgavam impossível e liderou aquelas pessoas a chegar a um alvo que era reconstruir as muralhas em tempo recorde. E ele faz isso exatamente fazendo com que as pessoas olhem para aquele desafio, não com os olhos do desafio em si, mas com os olhos do que aquilo viria a ser no futuro. Então, se a gente quer inspirar as pessoas a navegar por grandes oceanos, nós não temos que ensiná-las a construir barcos, nós temos que ensiná-las a sonhar com o oceano, né? Então, esse é o fato, ensiná-las a sonhar com o oceano, e foi isso que Neemias fez. Ele ensinou as pessoas a olhar para a muralha pronta, né? Para o grande desafio que eles estavam, eles viam que aquilo ali era humanamente impossível, mas eles acreditaram que Neemias tinha a capacidade de inspirá-los, né? E Neemias teve essa capacidade de inspirá-los, despertou nas pessoas o melhor para que elas pudessem fazer aquele processo de reconstruir o muro. Então, isso que faz a diferença numa liderança de alta performance, que
o líder de alta performance, ele consegue criar um ambiente de entusiasmo e propósito. E foi isso exatamente que Neemias fez. Ele criou um ambiente de entusiasmo e propósito. Não que ele não tenha enfrentado oposição, a gente vê que ele enfrentou muitas oposições, né? Mas ele conseguiu criar esse ambiente com as pessoas que estavam com ele. E isso faz parte, né? Ensina, né? Então, sem visão, o povo perece, né? Como está em Provérbios 29, 18, né? Então, Neemias, ele recebe a visão de Deus em oração, né? E a visão, esse é o princípio, né? Porque a visão nasce de um coração que ora, de um coração que busca. Aí ele planeja com sabedoria, e aí ele consegue, então, unir a fé e a estratégia, porque isso é coisa que anda junto. E muitos pastores, muitos líderes acham que é só a questão da fé, não, a estratégia também anda junto. E aí, abrindo um parênteses aqui, um pastor muito conhecido lá no Nordeste, pastor Francisco, lá do Maranhão, eles já tinham... o Maranhão tem 217 cidades, né? Não sei se mudou de 2016 para cá, mas eu acho que não. O Maranhão tem 217 cidades e eles tinham uma igreja, Assembleia de Deus, em pelo menos uma igreja em todas as cidades do Maranhão. Então, tinha 217 igrejas. Mas eles tinham mais de 1.000 povoados ao redor dessas cidades, que desses povoados, somente 204 tinham igrejas Assembleia de Deus. Então, a ideia deles era mapear onde estavam esses povoados para poder implantar igrejas da Assembleia de Deus em todos os povoados do Maranhão. Então, quando eu fui lá dar um treinamento para eles, esse era o alvo. Treinar essas pessoas para que eles descobrissem onde é que estavam esses povoados, analisar se tinha alguma outra igreja no povoado e começar a plantar igrejas da Assembleia de Deus nesses povoados. Isso que é estratégia, né? Então, qual que é a fé? Onde que entra a questão da fé? A questão da fé para eles, né, no caso, era Deus vai nos dar todos os povoados do Maranhão. E nós vamos, então, orar por isso, que Deus nos dê. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham a estratégia, né? Nós vamos treinar os nossos obreiros para descobrir onde é que tem igrejas, onde não tem igrejas, e vamos plantar igrejas nesses lugares, né? Então, só fechando um parênteses com relação a isso. Existe o planejamento e ele tem que ser feito com sabedoria. Então, não é só questão de fé. Eu tenho que planejar também, porque, na verdade, o planejamento também é uma questão de fé, porque eu só consigo planejar se eu tiver fé para executar, porque senão é simplesmente coisas escritas no papel que não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando eu escrevo algo no papel e coloco a estratégia ali, aquilo, na verdade, já é uma semente de fé que está brotando no meu coração. Então, Neemias fez isso. Outra coisa que Neemias fez, que aqui vai uma lição para nós como líderes, né? Ele comunicou e ele motivou. Então, a visão compartilhada é visão fortalecida. Muitas vezes, os líderes têm a visão para eles, mas eles não conseguem compartilhar isso, não conseguem tirar aquilo do próprio coração e externar. Então, isso faz com que as pessoas, na verdade, elas ficam sem saber para onde estão indo. Elas não sabem para onde estão indo, não sabem o que é, porque o que a gente quer fazer, o que a gente quer crescer. Então, assim, por exemplo, a nossa liderança, né? Falando com o nosso pastor, falando com o pastor Mateus, que é o nosso pastor, aqui na videira de Swindon, perguntei para ele qual que é o nosso alvo. Ele falou: nosso alvo para o ano que vem é multiplicar as células em pelo menos 2. Então, nós temos hoje 7 células, então nós queremos chegar no final do ano que vem 14 células. Aí fala: mas peraí, qual que é o foco? É ter 14 células? É número? Não, o foco é que se nós tivermos 14 células, nós vamos ter muitas vidas que foram alcançadas dentro dessas células, dentro desses pequenos grupos. Então, não é número, não se resume em número, não se resume em CPFs, se resume em pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo Evangelho. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho esse alvo de fé, né, de crescimento,
eu tenho que aprender a comunicar isso para as pessoas. Eu tenho que ensinar as pessoas a sonhar com o mar. Né? Se eu quero alcançar, né, outros lugares, eu tenho que ensinar as pessoas a sonhar com o mar. Né? Então, porque o foco mantém a visão viva. Se a gente não tiver o foco, o alvo, a estratégia, a visão ela vai perecer. A visão ela vai perecer, né? Por exemplo, voltando à nossa igreja, que é a igreja que a gente faz parte, né? A minha igreja, que eu faço parte, nós temos um alvo no ano que vem de batizar 100 novas pessoas, né? Que vai ser um marco na vida da igreja, né? Da igreja no Reino Unido, né? Batizar 100 pessoas, porque o alvo no futuro é termos 100 igrejas, né? Então, cada pessoa dessa vai simbolizar 100 igrejas no futuro. E como é que o pastor Antônio, que é o líder do Reino Unido, fez? Ele colocou um quadro na nossa igreja, né? Com 100 peças de quebra-cabeça, né? E cada batismo, cada ceia, né? Que é no primeiro do domingo do sábado e domingo de cada mês, vai sendo atualizado, os nomes vão sendo colocados lá. E aquilo é uma estratégia tremenda, porque as pessoas estão vendo que os nomes estão sendo colocados ali. E aquilo vai motivando, fala, puxa vida, está crescendo, puxa vida, está indo para frente, olha quantas pessoas vão ser batizadas. Então, isso faz com que a igreja foque realmente naquilo que é necessário. Então, essa questão da visão, né, é muito importante, porque ela vai glorificar ao doador da visão, que é o Senhor, né? Ela vai glorificar, mas nós precisamos passar por esse processo, assim como Neemias passou, né? De orar, ter a fé, ter a estratégia, né? Compartilhar a visão, né? Manter o foco, né? Animar o pessoal no meio do processo, porque o que Neemias fez? Ele persistiu na adversidade, né? Isso é muito importante para a gente, porque vão vir adversidades, vão vir coisas ruins, vão vir momentos difíceis, né? E a gente tem que manter o foco. Olha, o foco é esse, vamos lá, Deus vai nos dar, nós vamos conseguir, e no fim tudo é para a glória de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Dan, você tem... Pastor, de novo, eu não sei se eu estou no seu cronograma, se eu saio do seu cronograma, mas a gente vai conversando e muita coisa a gente vai aprendendo, né? Se o pastor não tiver um cronograma para seguir, tem um ponto, um tópico que o pastor citou, que eu achei muito interessante, que fala da comunicação que transforma. Teria como o senhor falar um pouquinho sobre isso? Tem, claro. Eu vejo assim que a comunicação, primeiro, porque nós somos comunicadores, né? Na verdade, nós somos seres comunicáveis, né? A gente se comunica para poder sobreviver, né? Então, a comunicação faz parte da nossa vida, né? Todos os dias, né? Por isso que, quando eu falei da maior dificuldade que a gente teve quando chegou aqui no Reino Unido, foi a língua. Por quê? Porque nós não conseguimos nos comunicar e de uma maneira eficiente para resolver os nossos próprios problemas. Então, olhando para a liderança hoje, muitas vezes a liderança ela está falando em português e a igreja está entendendo alemão. Ou o contrário, né? A igreja não está entendendo, está falando em alemão e está entendendo português. Então, a visão, a comunicação, ela tem que ser muito clara. Por quê? Porque a comunicação clara, ela vai criar conexões, ela vai reduzir conflitos e ela vai motivar a ação. Então, quanto mais clara for a comunicação, mais eficaz ela vai ser. Então, a comunicação, ela começa na oração, ela exige sabedoria, ela exige clareza, ela exige respeito, mas agora, é importante, vou lembrar do meu pastor lá, meu primeiro pastor, o pastor Messias, ele dizia o seguinte: a pregação,
ela tem que ser tão simples que uma criança de 5 anos possa entender. Mas simples não significa simples não significa que ela é desprovida de teologia. Pelo contrário. Como que Jesus ensinou? Jesus ensinou da maneira mais simples que tinha. Por exemplo, ele diz parábola do semeador. Quer uma coisa mais simples do que a parábola do semeador? O homem saiu a semear. Né? Enquanto ele semeava, as sementes caíram aqui, ali, acolá, e aconteceu assim, assim, assim. É uma comunicação extremamente clara. Só que as verdades são muito profundas. Então, muitas vezes a gente falha na comunicação. Perdão. A gente falha na comunicação, por quê? Porque nós não temos sido claros o suficiente. Nem para nossa liderança, nem para as pessoas em geral da igreja, né? Então, fica uma comunicação truncada, sabe? Aquilo que eu falo não é o que a pessoa entendeu, e aquilo que a pessoa entendeu muitas vezes é diferente daquilo que eu imaginava que ela estava entendendo. E aí, obviamente, que uma comunicação difícil faz com que as pessoas possam agir de maneira também difícil. Né? Por quê? Porque não entenderam. Né? Agir de maneira complicada. Né? Esclareci ou compliquei mais? Claro, foi muito. E isso você evita atritos, né? Você às vezes gera atritos por não ter essa comunicação clara, porque foi o que o pastor falou. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e às vezes fica ferida, achou que. Será que do jeito que ele falou assim para mim? Será que ele não foi. Por que ele não se dirigiu a mim? Então você cria uma série de atritos muitas vezes, sem necessidade, né? Na verdade é o seguinte, a gente precisa aprender a ter conversas difíceis. A gente precisa aprender a ter conversa de adulto. Difícil. Porque o que acontece muitas vezes é que o brasileiro é muito melindroso, né? A gente fala assim, o brasileiro é muito cheio de fricote, né? Falando da nossa cultura, nós somos assim mesmo, né? Então, a pessoa fala alguma coisa, a gente acaba interpretando de maneira diferente, né? Já o inglês, não, o inglês é direto. É literal. Inglês, assim, o europeu assim, em geral, né? Fala assim, queria que você fosse comer lá em casa. Ele vai falar, não. Aí você fala assim, nossa, ele não gosta mais de mim. Grosso. Agora o brasileiro não, grosso. Aí, o brasileiro, você fala assim, queria que você fosse comer lá em casa. Ele fala, vamos ver. Vamos marcar. Vamos ver, vamos marcar. E fica aquele vamos ver eternamente. Você não quer, né? Você não quer, mas você não fala e fica aquele negócio eternamente, né? Então, assim, nós somos um povo melindroso, nós somos um povo de difícil. A gente ter conversas difíceis, a gente não gosta de ter conversas difíceis, mas nós precisamos romper essa barreira de conversas difíceis, porque nós vamos ter conversas difíceis. A gente precisa ter conversas difíceis com os nossos filhos. Quando a gente senta com eles, tem conversas que a gente tem que ter com eles, que são conversas difíceis, são conversas de adulto, né? São conversas que vão gerar desgaste, mas ao mesmo tempo, depois que gera desgaste naquele momento ali, né? Assim como diz a palavra, né? O homem, o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu amigo, né? À medida que vai se afiando o ferro, né? Que vai se tornando a faca vai se tornando afiada, né? Esse atrito vai gerando cada vez mais confiabilidade. Então é isso que precisa haver, sabe? Na liderança vai haver atritos, com certeza, mas ao mesmo tempo é o seguinte, nós estamos unidos no mesmo propósito. Vamos caminhar juntos? Nós estamos alianças, juntos, né? Exatamente, base de aliança. Porque é o seguinte, princípios não são negociáveis. A gente não pode negociar os princípios. Né? Os princípios da palavra de Deus não são negociáveis. Né? Eles não são abertos à negociação. Então, esses princípios a gente não negocia. Agora, o que a gente negocia? A forma de comunicar. Então, a forma de comunicar, a gente precisa aprender a ser mais direta, a gente precisa ser mais assertivo e a gente precisa aprender a comunicar de forma clara, né? Que as pessoas entendam. Né? Vai criar conexões, vai reduzir conflitos, mas reduzir, não acabar. Os conflitos sempre vão haver. Não sempre haver. Né? E é assim, quando você tem uma conversa difícil, igual o pastor falou, né? Às vezes precisa ter essa conversa difícil,
nós precisamos nos despir de vaidades. Então, Exato. se eu chegar com um coração humilde e a outra pessoa com um coração humilde, nós vamos começar a chegar a um denominador comum e entender que não é nem para o benefício dele, nem para o meu, mas é em prol do reino, né? Exato. Então, isso eu acho muito, muito interessante. O pastor citou, eu não sei se o Dan tem alguma coisa para perguntar, mas eu queria me perguntar primeiro. Perguntar primeiro. Assim, o pastor falou assim, lá na célula, né, e alguns têm, o pastor, a igreja que nós participamos são células, a igreja é em células. E existem igrejas que têm departamentos, né? Então, são diferentes, mas o approach é praticamente o mesmo. Então, assim, o que é valorizar? Igual, sabe, eu tenho um líder em treinamento e tenho três potenciais, três pessoas em potenciais que no futuro podem ser líderes. O que significa valorizar dons e talentos nesse contexto? Eu acho que identificar. A primeira coisa é identificar. Porque, assim, eu só posso valorizar se eu identifico. Né? Não tem como eu valorizar um dom e um talento se eu não sei o que é que aquela pessoa tem. Há uma diferença entre dom e talento. Né? Talento é algo natural, que a gente nasce com ele e tal. Né? Pessoas que têm talento para negócios, por exemplo, fazer negócios, né? E tem outras pessoas que têm talento para falar, né? Então, isso é a pessoa nasce com isso, né? Agora, dom é algo que é dado por Deus, né? Algo que Deus dá, que é uma graça de Deus, que é uma manifestação da graça de Deus na vida da pessoa. Mas, assim, a parte da liderança é aprender a identificar esses processos. Porque, e outra, a gente não nasce sabendo também como que a gente identifica processos, né, nisso, né, de como que a pessoa, como é que eu identifico que a pessoa tem um determinado dom. O talento é mais evidente, né, o talento, a gente vê uma pessoa negociando, por exemplo, a gente vê, essa pessoa tem talento para esse negócio, para fazer negócios, ou tem talento para falar, tem talento para ir determinada área, né, mas os dons não, como os dons são dados por Deus, né, e ele distribui como ele quer, às vezes fica mais nebuloso tentar descobrir um dom, um talento, um dom que a pessoa tenha. Mas faz parte da premissa da liderança descobrir isso, né? E a gente descobre testando às vezes, né? Você conversando com a pessoa, você trabalhando com a pessoa, você vai descobrir, né? Olha, que dom que você tem, que faz parte da sua vida, né? Então, a liderança pulverizada em grupos pequenos, por exemplo, torna isso mais fácil de você descobrir um dom, descobrir um talento da pessoa, né? Fica muito mais fácil você pulverizar, porque numa grande multidão, né, vamos imaginar uma igreja aí na casa de 100 membros hoje. É difícil você identificar numa multidão de 100 pessoas quem tem dom, quem tem talento para determinadas coisas na vida da igreja. E às vezes o pastor fica se matando lá na frente, precisando de alguém para fazer uma determinada tarefa, alguma coisa, né? E a pessoa que está ali, às vezes é um irmãozinho que ele tem até vergonha de falar que ele tem aquele dom, aquele talento, mas ele está ali disponível, né? No grupo pequeno já fica mais fácil essa questão da identificação, né, dos dons e talentos, né? Então, faz parte da premissa da liderança aprender a identificar esses dons e talentos. E como faria, pastor, para promover? Porque, igual o pastor citou, às vezes o irmão fica até... Ele sabe fazer, mas ele não quer falar. E como tem uma fórmula certa da gente poder incentivar essa pessoa a florescer, a poder ganhar o espaço dela, porque às vezes precisa da motivação, né? A pessoa até sabe um pouquinho, mas ela às vezes não se sente no ambiente, e aí você precisa, vou dar um empurrão aqui. Teria um approach certo, uma fórmula certa de poder fazer isso? Olha, fórmula certa, acho que não existe uma, porque cada pessoa é diferente, né? Tem pessoas que você numa conversa você consegue identificar, mas
num bate-papo, num café você consegue fazer isso, mas eu creio que a melhor forma é testando a água, né? É entregando para a pessoa um trabalho para ela fazer, né? Eu lembro que tinha um irmãozinho na igreja, na célula, né, no grupo pequeno. Eu peguei, mandei um WhatsApp para ele. Falei assim, meu irmão, você pode fazer a abertura da célula nessa semana? Aí ele respondeu assim para mim, pastor, eu nunca fiz isso. Como é que faz? Falei, olha, você vai ler um texto, você vai fazer uma oração, e só isso, não precisa fazer mais nada. Só ler um texto que Deus colocar no seu coração e faz uma oração, ou então se você quiser pedir para alguém fazer uma oração e tal, não tem problema. Ele falou, pastor, eu nunca fiz, mas eu vou me arriscar, eu vou fazer. Então, quer dizer, essa pessoa, o que significa? Às vezes, é uma pessoa que está ali há tanto tempo, ninguém entregou nada para ela fazer. Entendeu? E aí você entrega alguma coisa para ela, fala assim, você pode? Ela pode, né? Posso, ou então fala assim, não posso, mas eu posso, por exemplo, posso liderar a intercessão, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você entende? Então, assim, a gente arriscar confiar nas pessoas. É difícil, soltar, né? Você precisa ter a habilidade até para isso, né? Delegar. O Dan gosta do terceirizar. Mas você delega e orienta. Foi o que o pastor fez. Ó, eu não sei fazer, mas como é que eu faço? Aí você tinha uma palavra para dar, então você delegou, mas não deixou a pessoa solta, né, na onça, como diz o outro. E orientou. Sim. Então, isso e debaixo da orientação, que é o discipulado de uma certa forma, não entrando, né, na profundidade do discipulado, isso é um jeito também de poder auxiliar a pessoa para ela dar o próximo passo, né? Sim. Porque, na verdade, o discipulado é isso, né? Como que Jesus fez? Primeiro, ele mostrou como fazia, né? Então, ele, por exemplo, como curava os enfermos, expulsava demônios. Então, os discípulos andavam com ele, ele via, mostrou como ele fazia. Né? Os discípulos viram aquilo, assistiram aquilo. Depois ele falou assim, vem comigo, faz comigo. E depois ele enviou os discípulos a fazerem. Né? Então, o processo do discipulado é esse. Né? Primeiro, vem e vê. Segundo, vem e faz comigo. Terceiro, vai e faz você. Então, assim, muitos líderes, o que eles fazem? Veja como eu faço. Né? E aí param por aí. Só veja como eu faço. E aí agora vai e faz. Não faz comigo, né? Vai e faz, né? Faz sozinho. Faz sozinho, se vira, dá seus pulos, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o processo do discipulado, ele passa por etapas. Se eu queimar uma das etapas do processo de discipulado, ele vai cair em erro lá na frente. Então, eu só posso estar tendo um discipulado eficaz se eu andar cumprindo todos os processos do discipulado, né? Então, só vou conseguir ser eficaz no processo se eu cumprir todas as etapas, né? Como Jesus cumpriu, né? Você acha, pastor Luiz, que dentro desse desenvolvimento de talentos, que uma pessoa, quando ela tem assim, algum dom, algo que possa florescer para a igreja ou para a célula, né? Em alguma medida, ela já não deixa assim, ele já não pratica em alguma medida, talvez que nem ele perceba. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, mas eu não sei cuidar de liderança, mas chega lá na célula, ele já chega na organização, já faz. Às vezes ele faz alguma coisa em alguma medida, mas ele, quando você coloca o rótulo, a pessoa assusta, né? Mas a pessoa, assim, muitas vezes ela em alguma medida, às vezes a pessoa já tem um talento com hospitalidade, para chegar, receber, de conversar com as pessoas, de fazer a pessoa se sentir à vontade, de falar, isso vai ser um anfitrião. Não, mas não sei, eu não vou saber. Não, a gente já sabe. Em alguma medida a pessoa já sabe alguma coisa, né?
Você concorda com isso? Concordo, eu concordo sim. Às vezes, você colocar o rótulo na pessoa atrapalha o ministério dela. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos uma pessoa que era um líder nato na área do serviço. Mas o cara era muito bom, sabe? Assim, um cara excelente para servir. Ele, inclusive, fez um projeto social lá, ele ia, servia, usava a igreja como um instrumento para servir as outras pessoas e tal, principalmente uma população pobre da cidade lá. Então, era tremendo. O dia que colocaram um rótulo nele, que ele era o diácono tal, acabou o ministério dele. Acabou. E não por culpa dele. Eu vejo assim que foi uma imposição das pessoas, porque elas já estavam reconhecendo o ministério dele, falou assim, não, ele precisa ter um título agora. E muitas vezes o título acaba com o ministério. Não precisa de título para desenvolver o ministério. Então, vamos supor que a pessoa tenha sido uma excelente anfitriã, né? Continua sendo excelente anfitriã, vai lá, abençoa e continua. Não precisa nem falar, entendeu? Não precisa nem falar. Continua. Ela está desenvolvendo o papel de anfitrião, né? Um líder de célula, às vezes não precisa nem falar. Porque, assim, é interessante que a maioria das lideranças que eu desenvolvi, né, que eu consegui trabalhar no processo de treinamento e envio de líderes, as lideranças, praticamente todas elas, a própria pessoa identificava que ela era líder. Eu não precisei falar para ela. Por quê? Porque era no café, era no bate-papo, era no conversa e tal. Aí eu chegava para ela e falava assim, como é que você enxerga essa determinada situação que a gente está passando? Às vezes alguma coisa na igreja e tal, ou alguma coisa no próprio grupo pequeno, como é que você enxerga? Aí ele falava, eu enxergo assim, 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 assado. Muito bem. Ou então falava assim, olha, eu acho que você podia corrigir isso aqui. Aí ele falava assim, mas por que você está me perguntando isso? Várias vezes isso aconteceu. Fala, por que você acha que eu estou te perguntando isso? Aí a pessoa falava assim, porque você vê uma liderança em mim. Pronto, você já respondeu a pergunta. Então, lógico que às vezes eu precisei identificar, mas a maioria das vezes a pessoa mesmo se auto-identificava como líder, entende? Como líder, seja do ministério, seja de um grupo pequeno, entendeu? Por quê? A nossa função como líderes é essa, é você conseguir despertar na pessoa o desejo de liderar sem ela ter rótulo nenhum. Porque o rótulo pode mais atrapalhar do que ajudar. Perfeito. Pastor, a gente já está caminhando para o final, e assim, eu queria fazer duas perguntas ao pastor. A primeira, fora a questão deixar uma palavra para aqueles que nos acompanham, né? É assim, são dois pontos que eu queria fazer. O primeiro é uma autorreflexão do líder. Então, hoje, suponhamos que uma pessoa está líder de uma célula ou de um departamento, e essa pessoa precisa fazer uma reflexão. O senhor teria uma palavra para dar com relação a isso, assim, será que eu estou inspirando alguém? Será que eu estou dando espaço para as outras pessoas aflorarem também? Às vezes eu quero fazer tudo sozinho, então, de repente, uma palavra se eu pudesse dar. E a outra, o senhor até citou, com relação a rótulos, né? Às vezes você tem um chamado para fazer uma certa coisa. Você é professor, você tem a característica de ser um professor de escola bíblica dominical, mas ele o líder te identifica de uma outra forma e quer te dar, sei lá, o Ministério do Louvor, por exemplo. Mas a sua característica é ser professor da escola bíblica dominical, um exemplo, né? E isso daí pode trazer algum tipo de dificuldade
para a pessoa, porque ela quer servir, ela quer ajudar. E talvez ela está sendo colocada na função errada. Isso vai trazer um dano para a pessoa, para o líder? Como é que funcionaria isso? Eu acho que pessoas que são colocadas em lugares errados, elas podem trazer mais malefícios do que benefícios. Às vezes a pessoa foi colocada ali porque não tinha ninguém. A gente via muito isso no departamento infantil, por exemplo. Não tinha ninguém, manda alguém para lá que vai ficar lá com as crianças, dá um monte de brinquedo e a pessoa se vira lá. E muitas vezes a pessoa não queria estar, a pessoa não queria estar ali naquele momento, a pessoa foi imposta a estar ali e, obviamente, ela não ia dar o melhor dela para estar naquele lugar. Agora, olhando para o outro lado, a gente sabe que uma igreja pequena, assim como a maioria das igrejas, não só no Brasil, aqui no Reino Unido, mas no mundo todo, a maioria das igrejas, isso é um dado interessante, 85% das igrejas tem menos de 100 membros. A gente sabe que igreja pequena, todo mundo tem que fazer todas as coisas, né? Então, você tem Multiuso, né? que... você tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, porque não, só tem você, né? Então, por exemplo, falar de mim. Eu já fui pedreiro, já fui eletricista, já fui encanador, já fui tudo quanto é coisa de igreja. Eu já ajudei a colocar teto na igreja, ajudei a furar parede, ajudei a instalar janela, tudo que você puder imaginar em termos de estrutura da igreja, eu fiz. Além disso, tinha que pregar, ensinar, né, e tudo mais. Então, assim, pastor de igreja pequena, essa é a função mesmo. A gente sabe Fora as disso, né? mudanças, né? Fazer mudança. Exato. Ele vai ter que cavar o poço e vai ter que tirar a água, né? Porque faz parte do processo, né? Até que você tenha pessoas que possam te ajudar a ombrear você com isso. Agora, é óbvio que a gente precisa entender que cada pessoa ela tem seu valor e cada pessoa pode fazer coisas que estão além da sua habilidade e do seu dom, né? Eu nunca tive dom para quebrar a parede, mas tinha que quebrar e para instalar a janela. Então eu fui lá e quebrei. Onde que tem que fazer? Eu pedi para o cara lá pedreiro, falou, ó, faz aqui, aqui. Eu falei, tá, beleza, deixa comigo, né? Então, acontece, né? Vamos lá, vamos criar calo, né? Inclusive, nesse dia que eu estava quebrando a parede lá, chegou um rapaz, assim, bem vestido, né? De terno, de gravata, e você imagina como é que eu tava, né? De pó, da cabeça até os pés, né? De pó e tudo mais, né? Aí ele chegou, bateu na porta da igreja lá, e eu fui lá atender, ele falou assim, eu estou procurando o pastor da igreja. Eu falei, pois não, pode falar. Ele me olhou de cima e embaixo assim, e falou assim, você é o pastor da igreja? Eu falei, sim, por quê? Algum problema? Ele falou, não, eu esperava encontrar alguém diferente. Eu falei assim, fazer o quê, né? Sou eu, né? Sou eu. Só tem eu aqui, então. Só tem eu. Tinha que ter vindo Só tem ninguém tu, vai tu diferente, mesmo, né? né? Então, assim, são dois lados, sabe, Jorge? Porque ao mesmo tempo que você colocar uma pessoa numa determinada função pode trazer alguns malefícios, por outro, pode fazer com que a pessoa descubra um dom que ela não sabia que tinha, né? Pode fazer com que a pessoa descubra um talento que ela não sabia que tinha. Ou reavivar algo que ela já tinha no coração, né? Então, Uhum. acho que vai tudo questão. Primeiro, eu acho que é ouvir o Espírito, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus disse assim que é para a gente rogar ao Senhor da Seara para enviar mais trabalhadores para a sua seara, né? Isso não significa só
enviar mais pastores. Significa que a seara ela precisa de muitos trabalhadores, né? Ela precisa do semeador, ela precisa do cara que colhe, ela precisa do cara que rega, ela precisa, sabe? São muitas funções que estão envolvidas no processo, né? Então, assim, a gente precisa orar ao Senhor para enviar mais trabalhadores, né? E trabalhadores de todo tipo, né? Eu acho que tudo é dependência do Espírito de Deus, né? Às vezes ele vinha alguém que é multiuso, né? Que faz um monte de coisa, né? Ele toca no louvor, ele prega na célula, ele é um bom líder de crianças e por aí vai, né? Mas às vezes ele envia alguém que só tem um talento, só tem um dom. Ele só consegue fazer determinada coisa, sabe? Então, assim, a gente precisa estar bem, bem sensível a isso, porque Deus ele tem coisas lindas para fazer, né? E ele vai usar o líder principal e que ele precisa estar sensível, né, à voz do Senhor para fazer isso. Respondi a sua pergunta ou confundi mais? Não, não, foi esclarecedor. E aí, aquele líder que precisa hoje, pastor, parar um minutinho e falar assim, como é que eu estou caminhando com a minha liderança? Isso que Deus colocou na minha mão, o que eu tenho feito com isso? O senhor teria uma palavra para dar uma pessoa dessa, ou alguns pontos que ele poderia estar focando em refletir, ou talvez dar um passo atrás para avançar? Eu acho que eu vou falar da minha própria experiência. Quando eu vim para a Inglaterra, eu fiquei 2 anos e meio lá na Igreja Batista e foi um período muito bom, né? Aí a gente decidiu mudar de cidade, acabamos mudando de cidade, ficou mais difícil da gente ir para lá e tal. Tive algumas divergências de questão de visão de ministério, não nada teológico, mas questão de visão de ministério com o pastor André. E eu achei por bem, e ele também, da gente não estar mais caminhando juntos. Nesse processo de não estar mais caminhando juntos, a gente começou a procurar algumas outras igrejas para frequentar, né? Eu via muito essa necessidade de estar junto com a minha família, buscando uma igreja para a gente estar junto. E aí, nesse processo de buscar uma igreja, eu parei e analisei a minha própria vida, né? Eu falei assim, onde que eu quero chegar como líder? Eu sei que Deus me chamou, mas eu precisei ser sincero comigo mesmo. Onde que eu quero chegar? Qual é o passo que eu tenho que andar? O que eu tenho que fazer? Sabe, porque muitas vezes a gente está tão envolvido no ativismo e às vezes a gente entra num processo de ativismo tão louco, estou falando aqui de ativismo relacionado à igreja, né? A gente entra nesse ativismo tão desenfreado que a gente não para analisar se o que a gente está fazendo realmente é a vontade de Deus ou é a minha própria vontade. Entra no automático, né? Exato, você entra no piloto automático e você acaba desenvolvendo um esgotamento, né? Você acaba chegando no esgotamento, né? Então, assim, eu parei e falei assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? E aí, nesse período que eu fui fazer minha segunda graduação, né? Foi em business, né? Esse período foi muito bom, porque foi um período que eu parei para analisar um monte de coisa na minha vida. Bom, já estou na casa dos 50 anos, estou chegando, naquela época estava chegando aos 50, falei, o que vai ser? Eu já estou já subi a metade do morro, agora já estou na descida, né? O que vai ser nesses próximos 20, 30 anos? Porque, na verdade, agora com 51, eu tenho mais quantos anos de vida produtiva? No máximo 20, 25, 30. Vamos colocar assim, 30 anos. Quer dizer, mais da metade já passou. Então, a minha liderança, hoje, ela tem que ser mais eficaz do que foi no passado. Porque senão, o legado que eu vou deixar, qual vai ser?
né? Então, esse processo de parar, analisar, conversar, né? Minha esposa foi um instrumento de Deus assim na minha vida muito forte. Meus filhos Incluir também a foram um família, instrumento. pastor, é importante, né? Com certeza, com certeza, com certeza. É essencial, né? É essencial, porque eles estão com você, né? Eles fazem parte do processo, né? É a família pastoral, né? Então, assim, é parar, tirar um tempo, né? É, ter um momento de reflexão profunda, um momento de ficar em silêncio, desconectar esse trem aqui, né? Desconectar isso aqui, né? Essa é uma injeção de dopamina na veia o dia todo, né? Então, desconectar realmente e ter um momento em que a gente possa ouvir de Deus, sabe? Ouvir realmente de Deus. Deus, o que que o Senhor quer de mim? O que que o Senhor quer daqui para frente? Quais são os passos que eu tenho que tomar? Quais são as estratégias que eu vou ter que tomar? E ouvir do Senhor. Eu vou fazer que nem o pastor Mateus fez agora, né? No final de semana passado, né? Subir a montanha lá. Como é que é? Legendários? Legendário. Vai lá, gasta no legendário, meu. Vai ouvir Deus. Vai ouvir Deus. Acho que esse é o foco, né? Na verdade, a liderança não é nossa. Deus, ele entregou na nossa mão para a gente fazer. Mas tudo é dele, né? Tem dele, é para ele. Então, assim, a resposta tem que vir dele. Onde é que o Senhor me quer? O que o Senhor quer de mim? Que legado que eu vou deixar? Meu Né? Então, próximo acho que passo, né? é meu próximo passo. Né? É parar mesmo, baixar o flap e andar na praia. Foi o que eu fiz em 2009, que foi um momento muito difícil para a gente, né? Assim como em ministério, né? Foi um dos anos mais difíceis, né? E posso contar esse testemunho para vocês. E quando eu fui caminhando com a Mércia na praia, no dia 1º de janeiro, a gente caminhou mais ou menos das 6 da manhã até meio-dia. Fomos andando na praia e voltamos. Foram 6 horas de caminhada na praia. Conversamos sobre muita coisa, muita coisa. E quando eu voltei para a cidade, né, Pirapó, que era a cidade que eu morava, eu falei para o Senhor assim: Senhor, me leva embora daqui. Me leva embora daqui. E o Senhor não falou nada comigo naquele momento, sabe? E aquele ano, como eu disse, foi um ano muito difícil, foi um dos anos mais desafiadores que eu enfrentei na liderança, né? E eu continuei tocando, fazendo as mesmas coisas e tal que eu estava fazendo. No meio do ano se converteu uma família e naquela família se converteu e foi algo interessante que batizei eles logo depois da conversão, foi um batismo assim bem rápido, depois que eles se converteram, eles quiseram se batizar logo, e a gente fez todo o processo do batismo com eles. Aí chegou no final do ano, nós estávamos numa reunião de encerramento do ano e fomos numa chácara de um amigo e estávamos lá comemorando o Natal juntos, né? E antes de orar pelo alimento, eu fui orar pelo alimento, demos as mãos e tal, e o Senhor falou assim para mim: levanta os teus olhos. Aí eu olhei todo aquele povo que estava ali, cerca de umas 20 pessoas, mais ou menos, 22 pessoas para ser mais exato. O Senhor falou assim para mim: tá vendo esse povo aqui? Eu falei: tô, Senhor. Ele falou assim: eu não te levei embora por causa deles. Aí eu falei: amém, Senhor, amém. Então, eu entendi que era momento de eu ficar lá por causa daqueles povos, daquele povo que estava ali. Agora, pasme, essa família que se converteu são os pastores da igreja hoje. É o propósito. Então, assim, a gente tem que estar disposto a parar e fazer perguntas difíceis para Deus também, porque Ele está disposto a ouvir a gente, né? Agora, a gente tem que estar disposto a ouvir o que Ele quer que a gente faça, né? Então, assim, é parar
orar, refletir, ter um tempo sozinho com Deus, sabe? Acho que os grandes homens de Deus, todos tiveram tempo sozinhos. Você pega Moisés, ficou no deserto. O Senhor falou com ele lá no deserto. A sarça queimava e não se consumia. Estava pastoreando a ovelha do sogro dele, né, lá no deserto. Jesus foi para o deserto. Davi esteve no deserto. Então, assim, a gente precisa ir para o deserto, sabe, e ouvir o Senhor. Acho que isso faz parte da caminhada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, sabe? Parar e ouvir. Aguça a nossa sensibilidade, né? A sensibilidade da voz do Espírito, né? Dan, tá com você agora, Dan? Tá comigo? Nós queríamos, pastor Luiz, André, Brunito. Eu lembro, o dia que eu falei errado, né, seu nome? Nem lembro qual foi a situação. Eu falei André Luiz. Mudei, inverti o André Luiz. Mas, primeiro te agradecer, né? Foi um momento precioso aqui com o senhor. Aprendemos bastante, até exploramos bastante do senhor, né? Tanto que já batemos a marca aqui do nosso episódio mais longo, né? Desculpa. Muita coisa para falar ainda, muita coisa ainda ficou ainda desculpa aí, gente. para fazer outros. Nada, a gente tem que pedir desculpa, né? Mas nós queríamos que o senhor deixasse uma consideração final para a gente, né? Em poucas palavras, né? 1, 2 minutinhos. Desse uma palavra para pessoas que já conhecem ao Senhor, pessoas que não conhecem ao Senhor, pessoas que muitas vezes já conheceram ao Senhor, mas estão feridas por algum momento, chateadas, às vezes feridas com a igreja, mas que já tiveram em algum momento experiência com o Senhor. Escolhe 1 ou 2 temas aí desse daí, e o que o Senhor tocar no seu coração, e fazer essas considerações finais para a gente. Amém. Para quem não conhece o Senhor, não existe vida melhor do que andar com Deus. Assim, a gente sabe dos desafios, existem muitos desafios, né, no andar com o Senhor, mas como diz o salmista lá no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, o vale sempre vai existir, mas a diferença do vale para quem é cristão e para quem não é que o Senhor está com ele, né? Então, o fato do Senhor estar com a gente faz toda a diferença, né? E sempre vai existir uma mesa preparada pelo próprio Senhor no final de cada vale, né? Porque é isso que a palavra diz, né? Que o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, né? Então, terminando o vale, tem uma mesa preparada para a gente, né? E para quem está ferido, assim, eu também estive ferido com a igreja, ferido com... Eu tentava achar culpa em tudo, né? A pregação não era boa, isso. E para quem é pastor e líder, é mais difícil ainda, porque ele acha que ele sempre pode fazer melhor, né? A igreja... não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo outro. Eu vi uma pessoa criticando hoje o próprio... os legendários que a gente citou aqui, né? Eu não fui nos legendários ainda, quero ir, quero ter essa experiência, mas não fui ainda. Mas eu só posso criticar algo se eu realmente estou participando, né? Eu estou ali dentro, né? E assim, a igreja tem uma ministração do pastor Antônio Cirilo, que ele diz algo muito interessante, né? A igreja é o jardim de Deus. E como todo jardim tem espinhos, né? E os espinhos é para a gente saber onde a gente pode colocar a mão e onde a gente não pode colocar a mão, né? Então, assim, nós temos que entender que, como a Arca de Noé, a igreja tem tudo quanto é bicho lá dentro, né? Nós somos uns deles, né? E tem cheiro ruim, né? Tem comida escassa às vezes,
A coisa está difícil, mas é o único lugar que tem vida. Então, é só lá dentro que tem vida, né? Porque fora é tudo água, né? A gente sabe disso, né? E para quem é líder, eu vejo assim, crie uma cultura de excelência e inovação na sua igreja. Crie uma cultura, sabe? Talvez você esteja esgotado, esteja cansado, esteja pensando em desistir, pensando em abandonar, falando assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Mas eu quero dizer para você, você que foi chamado para ser líder, você que foi chamado por Deus para ser líder, não tem outra saída. Deus te chamou para esse ministério, sabe? Então, eu sei que às vezes as coisas são complicadas, são difíceis, estão fora do seu controle, mas eu quero te incentivar a você continuar buscando, continuar perseverando, porque o Senhor, Ele quer fazer e Ele vai usar a sua vida. Muna-se, tenha munição nas suas mãos, sabe? Se use os livros, sabe? Tem muita coisa boa sendo escrita, tem muita gente de Deus escrevendo coisas lindas, sabe? Então, comece a alimentar o seu coração, comece a alimentar a sua alma, né? Comece a alimentar você com o melhor de Deus, sabe? Deus tem coisas lindas para fazer, sabe? Nós estamos chegando no final, né? Nós estamos chegando no final da história. A gente sabe que Jesus está voltando, Jesus está às portas e ele espera encontrar a gente fiel e vencedor, né? Então, que você, em nome de Jesus, como líder, você entenda que a posição que Deus te chamou, né? A posição que Deus colocou você, Ele não vai colocar outro, é você. Entende? Então, você é o líder que Deus chamou para isso. Então, cumpra cabalmente o seu ministério, né? Fala como Paulo, né? Combati o bom combate. Você possa dizer como Paulo no final, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Amém. Maravilha, Glória a Jesus. maravilha. Amém. Considerações finais, Jorge? Não, a gente só agradece o pastor, Amém. o tempo, né? Nós acabamos aí excedendo um pouquinho, pedimos desculpas. Não, para mim tá tudo bem, tá tudo jóia. Eu que falei demais, né? O homem fala demais, gente, é muita coisa. É bom. O assunto foi muito bom e ainda ficou o assunto de missologia, né? Ah, sim, vamos conversar sobre isso. Para a gente tratar no próximo podcast aí. A minha tese de mestrado foi sobre as estratégias missionárias de Paulo, né, em Atos, né? Então, como fazer missão, onde fazer missão, quando fazer missão e por que fazer missão. Então, esses 4 aspectos, né? Então, e aguardem. Vou entrevistar o senhor. Spoiler. Para saber disso. Cenas dos próximos capítulos. Amém. Tá bom, pastor. Mais uma vez, obrigado. Desculpa, pode terminar, Jorge. Não, só agradecendo o pastor, agradecer o Anderson aí. Amém. E nessa nossa jornada, né? Amém. 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 Eu queria deixar um convite especial. Todos que estiveram presentes, né, que vão assistir esse podcast, que estão até esse final, que não deixe de compartilhar essa palavra com alguém. Com certeza vai abençoar a vida de uma pessoa. Deixar o like, deixar um comentário, porque isso incentiva bastante, né, e nos ajuda a levar o evangelho para outras pessoas. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado, forte abraço, fiquem na paz. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, bye-bye.